Meus irmãos, irmãs, todos presentes, todos que estão nos acompanhando, uma boa noite. Precisamos de prova do amor de Deus? A leitura sobre este embasamento, na verdade, começa no livro de Malaquias, no capítulo 1, desde o primeiro versículo em diante. Mas nós vamos ler agora, com toda a reverência, a partir do verso 6, e nós vamos até o verso 14, do 6º até o 14º. Gostaria que todos prestassem atenção e que também tivéssemos bastante silêncio na igreja para podermos entender esta pregação desta noite. Que Deus nos ajude, como o irmão orou, para que o Espírito Santo tenha me dado entendimento, capacidade para poder falar apenas a verdade de Deus e que cada coração também esteja aberto para poder ouvir esta mensagem preparada com amor, com dedicação a todos que estão nos ouvindo. Amém? Diz assim a palavra de Deus, leitura. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isto não é mal? E quando ofereceis coxo ou enfermo, isto não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso. E uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura e o seu produto a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira. E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos? Vós oferecereis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Amém? Oração. Amado Deus, pedimos com toda humildade que o Senhor nos dê capacidade para poder apresentar esse culto a Ti. Pedimos que o Senhor ajude e nos dê força e também a cada ouvinte que possa estar preparado para ouvir essa mensagem santa em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer. Amém. Irmãos, nós podemos dizer, um conteúdo deste profeta chamado Malaquias, e como você pode notar, as coisas estavam horríveis, embora o povo não se enxergava, o povo, principalmente os sacerdotes, e também não se incomodavam. Na verdade, eles tornavam-se cada vez mais arrogantes, questionando o Senhor. E Deus estava muito satisfeito, e Deus se manifestava através do profeta sem satisfação. Enquanto o profeta anuncia os erros, os religiosos contra-argumentam com as suas arrogâncias.
Logo, logo, irmãos, depois desses embates, o Senhor inicia um tempo de silêncio. Inclusive, Deus silenciou por mais de 400 anos até chegar João Batista. Silêncio de Deus nunca é um bom sinal. O pior sinal para os homens é Deus não enviar sinal. Deus não alonga conversa com desobedientes. Assim fez com Saul, fez assim com o povo e certamente fará conosco da mesma forma, caso nós desobedeçamos ao Senhor. Deus não tem hábito, através dos seus emissários, dos seus profetas, dos seus pregadores atualmente, abrir discussões prolongadas. O silêncio de Deus, depois vem a justiça de Deus. O aviso e as suas regras são claras, porque ninguém pode se considerar desavisado ou ignorante na causa do Senhor. Irmãos, veja a declaração do profeta: o filho honra o pai e o servo seu senhor. Isto é natural de qualquer civilização, de qualquer sociedade. Conforme lemos no profeta Malaquias, as cerimônias continuavam a todo vapor, continuava executando os procedimentos de maneira reprovável a Deus. Aceitável era apenas para eles, sem honra, sem temor, sem reverência e sem louvor santo. Quem prestou atenção na leitura diz que os gentios irão adorar o Senhor, tal qual os próprios filhos de Jacó não adoraram o Senhor. Cá estamos nós. E o Senhor diz no versículo 10, através do profeta: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos. Várias vezes o profeta diz o Senhor dos exércitos. E ele emenda: nem aceitarei oferta da vossa mão. Deus não tinha prazer mais neles e também não aceitava qualquer oferta que eles viessem trazer. Irmãos, cá entre nós, a primeira relação sempre deve haver afeição e a segunda, respeito. Eles não tinham os dois, então Deus não o aceitava. Mas os sacerdotes não demonstravam nenhuma preocupação, nem amor a Deus, nem respeito. Tocavam do seu jeito. Desde o início, Deus tratou Israel como um filho amado, tirando do Egito, dando-lhe uma herança, proteção e cuidando desde através de Moisés. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus amou e mostrou o seu amor através das atitudes. O temor e a misericórdia deles estavam esquecidos. Não havia guardado o respeito nas escolas do lar e nos cultos públicos. Esqueceram os ensinos de Moisés, duplicado em Deuteronômio capítulo 6. Tão bem recomendado. Devido ao desprezo que eles já tinham, e como nós vemos na leitura, demonstravam cansaço dos cultos, a ingratidão veio com força. O culto tornou-se um ritual obrigatório, sem reverência. Irmãos, podemos refletir. Quanta semelhança nos dias atuais nas igrejas. Quantas semelhanças atuais nas pessoas que se dizem crentes. No versículo 13, nós lemos: e dizeis ainda, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, o coxo, o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Irmãos, uma situação calamitosa de oferecer ao Senhor tudo que era de pior. Na verdade, irmãos, era oferecer resto ao Senhor. Nós temos que ter uma vigilância para não oferecermos o resto, o imprestável, para qualquer um ao Senhor.
Ele não vai aceitar. Nenhuma medida reprovável Deus aceita. Deus não aceita culto dos cansados na igreja e também não aceita coisas desprezíveis. Deus não aceita ofertas obrigatórias, Deus não aceita louvores da boca para fora, Deus reprova o mau humor, Deus não aceita coisas miseráveis. Foi como Israel retribuiu o Senhor, do seu amor gracioso, demonstrado por toda a vida. O fim principal de todos nós é glorificar a Deus com contentamento, com obediência e com alegria. O culto, meus irmãos, é a essência da vida dos crentes, na vida da igreja. Os santos que já estão experimentando no trono de Deus, aqueles que estão na glória do Senhor na eternidade, não se aplicam a uma outra expressão a não ser da constante glória a Deus, como nós vemos em Apocalipse capítulo 4, 10 e 11. Veja como estão estes 24 anciãos, como nós vemos em Apocalipse. E os 24 anciãos prostraram-se diante de que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor, digno és, Senhor, de toda a glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Amém. Irmãos, não há nada ou não há como louvar a Deus na eternidade com Cristo. Não há como louvar a Deus ou pensar nesse tempo que vai estar com o Senhor na glória para louvá-lo, se neste tempo nós não louvamos Ele. Ninguém vai louvar ao Senhor lá na glória se hoje já não executa a glória ao Senhor. Se Deus não aceita agora, como que Ele vai aceitar na eternidade? É impossível dar glória a Deus no dia da sua vinda, caso Ele não seja louvado por você em todos os dias. Você não fará na eternidade o que nunca fez aqui na terra. Entende? Porque os louvores de hoje já são ouvidos nos céus e continuarão quando na presença do trono de Deus. É um ato contínuo. Esses são os coroados nos céus, pois coroaram a Deus ainda nesta vida, nesta terra. Porque os louvores de hoje são ouvidos na glória de Deus. Em Apocalipse 4:4 nós lemos: e ao redor do trono havia 24 anciãos, ou 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Olha, irmãos, quem são esses? Eles estão representando quem? Esses triunfantes em Cristo louvaram e honraram o santo nome neste mundo e já receberam a coroa da vida eterna. Em Romanos 5,17, Paulo escreve: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, Jesus, muito mais os que receberam a abundância da graça, os salvos, e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Reinaremos no milênio e reinaremos na eternidade. A coroa dos salvos, de cada salvo no Senhor, já está reservada. Os tronos estão lá para os servos de Deus. Em Apocalipse 22:5 nós lemos: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Amém? 2 Timóteo 2:12, no mesmo sentido, diz: se sofrermos, e como sofremos nesse mundo, não é, irmãos? Se sofrermos, com Ele também reinaremos. Se negarmos, Ele nos negará. Olha, irmãos,
Nunca esqueça dessa condicional, se negarmos. Porque quem presta serviço horrível, desprezível neste tempo, atos mal feitos, negligentes, ou deixar de fazer o que poderia fazer, no caso quando Malaquias apela, e ocultar as coisas boas que possuíam e oferecer as coisas manchadas e adoentadas, são formas de negar o Senhor. Jesus disse que, se o negarmos, Ele também nos negará. E disse Jesus em Marcos 8,38, porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nós vemos o ato da timidez. Quem se envergonha das palavras de Jesus? No meio dessa geração perversa, temos que ser diferentes, ainda que seja único, mas seja fiel. Deus não aceita vida tola envergonhada. Deus não aceita omissão ou prestação de qualquer culto vindo de comportamento humano misturados com esta geração perversa. Deus é único e quer reverência única e culto sagrado único. Tiago diz em 4,17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tudo que você faz e não faz de bem é omissão. E omissão é pecado. A regra de Malaquias, irmãos, serve para todos nós. Ou prestamos cultos do jeito certo, ou todos os nossos exercícios serão inúteis. Aquele que pode fazer o bem e omite fazer, comete pecado. Porque se o negarmos, Ele também nos negará. Da mesma forma que Malaquias, Jesus sentencia com o objetivo de sacudir a preguiça e a vergonha. Ele quer despertar os relaxados dispersos no mundo, no meio de uma geração perversa e dentro da igreja também. Hoje ainda há uma voz de alerta que você está ouvindo, assim como no clamor de Malaquias, que eles também ouviram. Eles não obedeceram, e você tem a chance de obedecer. Em Efésios 5,14, Paulo escreve, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Hoje é momento de despertamento, é dia de levantar, é dia de se despertar. Se alguém te vaiar por ser crente diferente, de bom grado receba essas vaias, esses insultos, porque elas são inúteis. É sinal da sua certidão que você não anda no curso deles. Andar no curso do mundo é tendência da carne, mas Deus não se agrada. Se houver gracejos por você não participar, por exemplo, da modinha dos jovens, dos TikToks do pecado deste mundo, Jesus está sendo honrado. É a opção que você tem que tomar. Ao invés de posts sensuais e outras coisas infrutíferas e sem sentido, inexplicáveis, porque as palavras do seu Rei e Senhor nas redes sociais não assumam esse lugar e publicando para os seus seguidores? Todos nós devemos fazer essas atitudes para que Deus aceite, porque senão, irmãos, nós oferecemos ao Senhor as coisas podres e pegamos o melhor do nosso tempo e das nossas oportunidades para oferecer a Satanás. Temos que tomar essa decisão. Seja um jovem, seja um homem, uma mulher, dotada do Espírito
da força da coragem com personalidade forte e santa, determinado no Senhor. Nós devemos mostrar quem somos para este mundo, porque a negação básica de Cristo procede não apenas da fraqueza, mas da vergonha, da timidez. Esta é a consequência de estar cegado pela sedução do mundo. Quando o mundo nos seduz, nós temos vergonha de Cristo. Quando o mundo nos encanta e nos faz refém, nós somos avergonhados da palavra de Deus. De forma, irmãos, enquanto não percebem que a vida está no reino de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe como a decadência do culto e dos procedimentos afastam de Deus, tal qual aconteceu nos tempos de Malaquias. Jesus lembrou o profeta Isaías quando profetizou em Mateus 15:8. Leiamos: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta aproximar de Deus com os lábios, de nada adianta aproximar do Senhor com a boca, mas se o coração está longe dele. E ele vê, nós não conseguimos ver, mas ele vê. O culto que aqueles sacerdotes exerciam era bem visto aos olhos da nação de Israel, mas aos olhos de Deus, ele conhecia o coração deles. E ele denunciava: meu irmão, minha irmã, de todas as idades presentes nos ouvindo nas redes, você sabe dizer qual é o distanciamento do seu coração? Você sabe dizer se você está tão próximo do Senhor que está colado nele, ou você está tão distante do Senhor como ele profetizou em Isaías? É um perigo de fazer de que se faz a obra de Deus sem andar com Deus. Quanto mais distante, mais inconsequente e surdo se faz. Malaquias, no versículo 10, nós lemos o profeta dizendo: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei as vossas ofertas, os seus cultos. Uma observação, irmãos, nós que somos pais e lideranças. A apostasia começa sempre na liderança, ou na igreja, ou na família. As falsas doutrinas têm habitat natural nos seminários, descem aos púlpitos e daí apostatam e matam igrejas e famílias. A palavra de Deus é o único caminho para nos encontrarmos tão perto de Deus quanto Ele quer nós. Versículo 5, 6 de Malaquias, só para a gente lembrar. Agora, capítulo 2, eu quero que os irmãos abram, só virar a página. Nós vamos entrar numa segunda fase da pregação. Nós estamos no fim do ciclo dos profetas. Então nós vamos entrar agora no início do ciclo dos sacerdotes. E Malaquias lembra, aqui é uma lembrança, a minha aliança com ele aqui é com os levitas. A minha aliança com ele foi de vida e de paz. Eu as lhe dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Sinceramente, podemos dizer que Malaquias estava dizendo: bons tempos foram esses. Não agora, porque agora vocês estão terrivelmente pecaminosos, frios, insensíveis. Mas no começo,
Deus fez um pacto com Arão, com Moisés, e eles foram temerosos a Deus. E eles levaram com Josué e todos o povo onde Deus queria. E eles foram fiéis. Que lástima lembrar de um passado melhor. E aqui, irmãos, o profeta diz: a minha aliança estava com ele. O profeta estava falando da sucessão dos sacerdotes antigos, como Arão e seus sucessores. Figurado nesse texto, e você ler o versículo anterior, você vai ver, numa única pessoa no nome de Levi, que era a descendência dos sacerdotes. E esses primeiros sacerdotes levitas temiam a Deus, eram fiéis, eram humildes e convertiam a muitos. A caminhada deles era contínua com Deus e, por consequência, Deus era com eles. E, por consequência, Deus era com Israel. Amém, irmãos? Assim a igreja, assim a família. Na verdade, irmãos, a voz dos profetas, dos sacerdotes no começo, era a voz de Deus através deles. Ensinavam a lei, faziam parte do ofício. Para eles, ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes falou pela mão de Moisés. Esses servidores de Deus, sacerdotes de Deus, eram obedientes a Deus, então o povo também obedecia. O pacto da aliança que Deus fez com Moisés foi no deserto, e do deserto eles partiram tementes ao Senhor. Desde lá da saída do Egito, eles já saíram pactuados com Deus. No deserto, Deus selou. De forma, meus irmãos, agora Malaquias encontrava uma geração desprezadora de Deus. Pedem a Deus prova de amor. Estranho, não é? Nós não vemos Moisés, Josué, nem os apóstolos pedir prova de amor de Deus. Mas os impecados querem prova de Deus. E no capítulo 1, versículo 2, que nós não lemos, parte do versículo, olha o que o Senhor diz: eu vos tenho amado. Deus nem precisava de dizer isso. Diz o Senhor: mas vós dizei, em que tens me amado? Todas as pessoas em pecado que abandonam a Deus questionam o amor de Deus. Sempre assim. Soberbos argumentam, em que desprezam o nome de Deus. Como se quisessem saber em que nós erramos, em que nós profanamos. Eles estavam tão errados que a arrogância comprometia a admissão de pecado. Além do mais, acusavam Deus por falta de amor. Não encontravam o amor de Deus. Olha, irmãos, isto anda tão comum nas comunidades de crentes, nas igrejas, que exclamam, por exemplo, algumas frases: Deus esqueceu de mim, Deus não me ouve, Deus não me atende. Esses comportamentos desembocam no desvio moral, espiritual, até do liberalismo, da arrogância, da ingratidão. São destemperados e destemidos. E isso forma uma religião oca, morta, e desemboca numa vida relaxada. Você vê que lá em Malaquias, eles estavam relaxados com o culto. Não tinham zelo, não tinham reverência, não tinham temor. Irmãos, para começarmos a concluir esse sermão desta noite, percebe que nós precisamos de reflexões. Como sabemos, nesta igreja, agora dirijo a igreja em Pereira Barreto, que os irmãos que estão na rede podem até saber a história dessa igreja. Essa igreja tem 61 anos. As primícias dessa igreja
Alguns já partiram e outros estão a caminho de partirem. Os primeiros irmãos dessa igreja viviam fiéis e andavam com Deus. Mas, irmãos, era uma época com muitas dificuldades que nossos filhos não conhecem. Assim como na época de Malaquias, também não conheciam as dificuldades do deserto. Esses irmãos primeiros dessa igreja, não se envergonhavam de assumirem quem era o Senhor deles. Se naquela época eles tivessem um WhatsApp, Facebook, eu imagino que eles iam publicar nas suas redes sociais. Sem temor nenhum. E quanto a essas novas gerações nossas, da qual eu me incluo parte, como estão? Comparando com Malaquias, os primeiros sacerdotes ainda tinham um cheiro de pó do deserto, cheiro as marcas dos açoites no Egito, nas suas vidas e no conhecimento deles. Então eles viviam em temor e gratidão pela longa caminhada da libertação do cativeiro do Egito, que demorou mais de 40 anos. O preço que pagavam dos seus pecados. Então eles tinham gratidão pétrea. E era necessário que eles transmitissem isso para os seus filhos. Assim também, os pioneiros dessa igreja possuíam, irmãos, a dureza no corpo dos primeiros dias dessa igreja. Quão difícil foi. Como era difícil. E sabia o quanto custou a chegada das boas novas aos corações deles. Eles não ouviram falar. Eles faziam parte da história do início da igreja. De forma, meus irmãos, o culto deles era uma questão de vida ou morte, na pele e na alma. Eram fiéis nos cultos, ainda que depois de um dia inteiro nos roçados, colhendo sementes de fazendeiros, como os irmãos sabem da história de cada um. Na igreja e nas casas, a iluminação era com lamparinas de querosene, e aquela lamparina, aquela fumaça que exalava, passava o cheiro da presença que foram aos cultos, e também nas suas casas, e logo de madrugadinha, antes do sol aparecer, eles iam para a roça de novo, porque nossos filhos não conhecem isso, eles não sabem o que é isso. Roça e igreja era um binômio agregado à alma e ao corpo desses irmãos, viviam assim, na simplicidade, não tinha fartura, não tinham nada. O cheiro do pó durante o sol quente dessa região tingia a pele dos irmãos, alguns já escurecidos por natureza, ainda ficavam mais escuros ainda, queimados. E à noite esses amados iam para a igreja, sem reclamar. Assim como os antigos sacerdotes estavam tão próximos de todos aqueles acontecimentos difíceis no deserto, o cheiro do pó do deserto ainda estava na alma deles, e a quentura do sol do deserto, que queimavam eles por 40 anos, os arremetia ao temor e à gratidão do livramento da escravatura, ainda mais cruel que o próprio sol e a falta de água no deserto. Nos seus primeiros descendentes, a dor do cativeiro, o sol do deserto, a poeira do deserto, ainda estava na lembrança daqueles homens fiéis. Como nós vemos em Deuteronômio 5 e 6, como que Moisés se preocupou tanto sobre as ordens de Deus para que os descendentes jamais esquecessem tudo que Deus fez com eles. Era uma lei não esquecer do que Deus fez por nós. Lembra da Páscoa? Quando os filhos chegassem, por que tomamos a Páscoa? Ah, porque um dia Deus nos tirou da escravidão. E toda a Páscoa tem o simbolismo do que nossos pais sofreram. Mas no tempo de Malaquias, esqueceram todos esses sofrimentos, foram deixados para trás. Esqueceram os sofrimentos, os feitios de Deus e, por consequência, esqueceram de Deus. Zombaram de Deus. Mas aí o inédito aparece. Exigiam provas do amor de Deus. Que ironia! Exigiam provas do amor de Deus.
Devemos nos atentar para essas novas gerações da igreja, para que não sejam crentes que exigem provas do amor de Deus, alguns até da própria existência de Deus, alguns até da própria existência da salvação de Deus, questionam tudo e não aceitam nada, porque não sabem o quanto custa o Evangelho. Diante dessa situação, esta geração do conforto, da vida boa, do tudo na mão, do que não sabe quanto custa, por mais que nós não entendemos, ainda são tristes por nada. Andam tristes, sem razão da vida. Reclamam falta de amor nos lares e de Deus. Não conhecem o roçado dos avós, nem o sol que queima. Jogam fora o que para os seus avós era um sonho de consumo de vida. Que mundo nós estamos? Qual a responsabilidade que nós temos? Você precisa reconhecer que tipo de cheiro anda batendo no seu coração. Se é o cheiro do mundo, ou o cheiro, o odor de Cristo, da cruz, daqueles que pagaram por Evangelho chegar até nós. Espero que ninguém desta igreja esteja lamentando provas de amor de Deus para com você. Deus te amou antes de você nascer, antes de qualquer um de nós nascer, porque Ele nos amou primeiro, e João escreveu isso para nós. Ele deu uma prova de tal maneira que enviou o seu Filho amado para você, para mim e para todos. O mesmo Jesus dos nossos antepassados opera de tal maneira, de igual maneira, sem acepção, em cada um de nós. Porque será que alguns lá do passado entenderam Jesus de uma forma e hoje vivemos num tempo que as pessoas entendem Jesus de forma tão diferente? Vê Jesus em tudo, mesmo menos como Salvador e como Senhor. De forma, meus irmãos, quem na verdade precisa de dar provas de amor somos nós. Através das nossas respostas eficientes e obedientes a Deus. Quem tem que dar prova de amor somos nós, os nossos filhos. Davi tomou essa atitude temerosa de um sábio irreverente a Deus, e reverente, não irreverente, tá? Irreverente a Deus, e escreveu em Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Quem tem que provar se o Senhor é bom somos nós. Bem-aventurado o homem que nele confia. Quem confia em Deus, ama o Senhor. Deus requereu ser temido como Senhor, como nós lemos no nosso texto em Malaquias. Honrado como Pai, porque, meus irmãos, sem amor, ou quem pede amor de Deus está sem amor. Vem o medo, vem a frustração, vem a vergonha, vem a timidez. Medo é um tormento e honra não faz sentido em quem tem medo. É onde desperta a soberba e a indagação, onde está Deus? O temor não é entrelaçado com amor. É medo servil. Quando o medo é entrelaçado sem o amor, é medo servil. Na verdade, nós temos muitos crentes ainda na escravidão do mundo. De forma que a honra, quando vem sem amor, também não é honra, é desonra, é adulação, é bajulação. E pedem amor de Deus. Assim eram os sacerdotes, assim são os crentes modernos. A honra e a glória dizem a respeito a Deus, mas nenhum dos dois será aceito por Ele se não forem temperadas com amor.
Por isso a pergunta deles: onde está o amor de Deus? E Deus diz: eu sempre tenho amado vocês. Deus deu gratuito o seu amor a todos. Talvez no entediado entendimento, tão semelhante aos tempos de Malaquias, anda no lamento, nadando na fartura. Anda reclamando, sem nada faltar. Em todos os sentidos. E também com a própria vida sem sentido. Dentro da igreja, com uma vida sem sentido. Em tudo que não é dado o seu devido valor, será desprezado e apresenta-se envergonhado. Assim tem sido Jesus para muitos. Os homens não lhe dão valor devido, então se envergonham do evangelho da cruz. Jesus não serve para os ingratos. Além do mais, a cruz torna-se uma vergonha. Quando Jesus diz que temos que tomar a cruz para segui-lo. Em Lucas 9:26 diz o Senhor: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, disse Jesus, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória, e na do Pai e dos santos anjos. E é uma reflexão. Essa é a maior prova de amor. O que as pessoas mais têm é vergonha da cruz. Nunca a falta do amor de Deus. Porque a nossa maior prova de amor aos homens, a qualquer um de nós, foi dada aos homens. Jesus Cristo, o Salvador, nosso Senhor. Não temos mais o que pedir, temos sim é que receber. É a diferença. Com humildade no coração. Que Deus nos abençoe e ilumine cada coraçãozinho, cada coração diante dos nossos olhos, ou que está atrás de uma tela, ouvindo essas santas palavras de exortação, de apelo. Volte ao Senhor. Entenda quem é o Senhor na sua vida. Não peça o amor de Deus, não questione o amor de Deus como aquele povo no tempo de Malaquias. Na verdade, você deve se entregar a Deus. Quem está faltoso em amor são aqueles que pedem o amor de Deus. Uma boa noite e uma semana em paz para todos nós. Amém. Amém. Obrigado.